Começamos essa edição do Bom Dia Produtor, acompanhando a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, e quem traz os detalhes é a Tainá Drugovic. Olá pessoal, eu sou a Tainá Drugovic, sou pequenista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje vamos reportar aí o mercado do boi gordo nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Bom, o cenário de hoje foi típico de segunda-feira, com boa parte das indústrias fora das compras, traçando estratégia de compras ao longo dessa semana. Em São Paulo, as cotações permaneceram estáveis frente à última sexta-feira, em R$ 338 por arroba para o boi gordo, R$ 310 por arroba para a vaca gorda e R$ 327 aí por arroba para a novilha gorda, preço bruto e a prazo. Já o AGE para os bovinos com destino à exportação está correndo entre R$ 10 e R$ 15 por arroba. Destaque de hoje ficou para o estado do Espírito Santo, onde o consumo mais fraco no mercado interno resultou na queda de R$ 2 por arroba para o boi gordo e para a novilha gorda na comparação feita dia a dia. Com isso, o boi gordo no estado está em R$ 305 por arroba, a vaca gorda em R$ 300 por arroba e a novilha gorda em R$ 305 por arroba, preços bruto e a prazo. Bom, esses foram os destaques do fechamento de hoje. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. E agora a gente vai para a cotação do boi gordo, com a apuração também da Scott Consultoria. Só lembrando já, como é de praxe, que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Tem tela para a gente poder acompanhar, tá entrando aqui para vocês. Já como todos os dias, a gente vai começando pela região sudeste do Brasil, percebendo os números. São preços mínimos, viu, pessoal? Sudeste, registrando aí queda de R$ 2 lá no estado do Espírito Santo. Agora vai entrar a tela do sul para o pessoal poder acompanhar também. A gente vai fazendo essa viagem diária aí pelo Brasil, passeando pelos estados, acompanhando como vem esses números todos os dias. No sul tem alta de R$1 no estado do Paraná, queda de 10 centavos em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. De lá a gente segue para a primeira tela do Centro-Oeste, está entrando aí para você acompanhar também. Tem queda de R$1 em Goiânia, lá no Goiás. Também tem queda de R$2 em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Tem queda registrada também em Dourados e Três Lagoas, todos os municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Segunda tela para o pessoal aí, ó. Tem queda de R$2 em Cuiabá, no norte do Mato Grosso, sudeste e sudoeste também do estado mato-grossense. São esses os números. Nordeste do Brasil permanece sem alterações e, por fim, a gente segue para a região norte. Região norte também não registrou nenhuma alteração aí. São esses os últimos números atualizados que a gente vem trazendo para vocês todos os dias. Agora a gente confere como que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, também com a apuração da Scott Consultoria. A Associação dos Criadores de Mato Grosso comemora a retomada das exportações de carne para a China e a abertura de novos mercados. O Valdir Pacheco vai trazer para a gente informações disso. Olá! Com a abertura de novos mercados que o Brasil conquistou com os Estados Unidos e a Rússia e a consolidação do retorno da comercialização junto ao mercado chinês, cria uma expectativa de que em 2022 ocorram menores variações nas cotações do boi gordo se comparado ao cenário observado em 2021. Como a China suspendeu o bloqueio um pouco antes do Natal e com a abertura desses novos mercados e quase todo o sudoeste asiático, a Crimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, acredita que isso venha refletir na rentabilidade por ter mais opção no mercado externo, além de atender o mercado interno que consome 70% da produção. A entidade alerta os pecuaristas para ficarem atentos nesse ano por conta das eleições majoritárias, o que pode provocar muitas variações nos preços, principalmente no segundo semestre, e observar que os preços dos insumos ainda devem permanecer altos, o que pode obrigar o produtor a fazer sempre suas contas na compra ou na venda da produção.
De acordo com os dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é esperado um leve acréscimo na oferta de bovinos fêmeas ao abate, o que indica um início de inversão de ciclo para a pecuária e, como consequência, os preços do bezerro tendem a ser impressionados, já que houve 2 anos seguidos de retenção de matrizes no estado. De acordo com o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, o consumidor brasileiro pode esperar por preços estáveis, porém ainda elevados, pelo menos no primeiro semestre, já que há uma expectativa de maior oferta de animais para o abate a partir do segundo semestre de 2022. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. A gente dá sequência com Bom Dia Produtor. Eu falo agora dos produtores de laranja que devem investir menos agora nessa safra 22-23, e isso é o que está apontando o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Gustavo D'Angelo. Mesmo com os preços mais altos, a rentabilidade da laranja na temporada 2021-2022 foi restrita para muitos produtores, resultado da baixa produtividade registrada em praticamente todo o cinturão citrícola. Por isso, as expectativas para este ano são de investimentos limitados na atividade, o que possivelmente resultará em diminuições na área plantada e até mesmo de renovação de pomares. Outro fator que pode restringir os novos plantios é a alta significativa nos custos de produção e de implantação. Por outro lado, citricultores mais capitalizados estão aumentando os investimentos em irrigação, visando reduzir os riscos climáticos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro registrem área 1,4% menor na temporada 2022-2023, totalizando apenas 374 mil hectares. Já a área em produção deve ser de 340 mil hectares, queda de 1,8% na mesma comparação. Se confirmada, a menor área em produção pode ser um limitante para uma colheita significativa nos próximos anos, dada a redução no potencial produtivo do cinturão citrícola. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E lá no Mato Grosso tem uma doença na soja que tem sido investigada. Ela se chama podridão da vagem e tem causado bastante preocupação na região. Valdir Pacheco também traz detalhes para a gente. Nos últimos 3 anos, a nossa equipe vem mostrando aqui no Canal do Boi uma anomalia na cultura da soja, identificada no Centro de Pesquisas Fitolab, localizado em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, como a podridão da vagem. Nesta semana, acompanhamos alguns ensaios na Fitolab, desenvolvidos pelo pesquisador Dr. Éder Moreira, onde ele apresenta as possíveis causas desta anomalia. Alguns ensaios que a gente montou aqui nessa safra, para obter resposta para o agricultor. Tá? Então, a gente tem observado isso em vários cenários, em várias propriedades, e isso não é uma causa apenas, e sim um complexo de fatores que levam à exposição do patógeno para manifestar nas vagens na fase final. Então, a gente observa que essa doença, ou essa anomalia, como a gente pode chamar, está ligado a vários fatores do nosso sistema. Então, a gente tem que separar aqui a questão nutricional, então a gente observa maiores podridões de vagem em áreas que são extremamente férteis, de 0 a 15, de 0 a 10, onde você tem altos índices aí de fósforo, né? Porém, há um desbalanço, principalmente de cálcio, magnésio, em algumas áreas dessas, e também relacionado ao boro. Dentro dessa ótica, a gente observa a questão de variedades. São variedades que são de alto potencial produtivo, um PMS altíssimo, e esse sintoma começa a apresentar mais ou menos 20 a 25 dias antes da dessecação da cultura. Tá, ok? Inicialmente a gente observava em alguns materiais mais plantados, de canela seca, aqui no Médio Norte, e hoje a gente observa em praticamente todos os materiais de ciclo indeterminado. Então essa anomalia começa a ocorrer após aos 70, 80 dias, a gente já começa a ver fissuras. Essas fissuras são na parte de baixo ou na parte de cima das vagens, onde a gente observa que a vagem abre em alguns dos nós. Ali entra a água e começa a ocorrer um processo de degradação dessa vagem.
desses grãos. E ali a gente tem a entrada de necrotróficos. O que são necrotróficos? São fungos que comem tecido morto. Então existe uma diferença muito grande dos patógenos. São fungos que só comem tecido que estão em degradação. Só se tiver alguma degradação da vagem, da folha, da haste, é onde esses patógenos entram. E o que a gente tem observado relacionado com as podridões de vagem são o chamado complexo FOMOPS de aporte. Todas as amostras que foram coletadas no ano passado e que a gente está fazendo também os trabalhos nessa safra, estão ligados a esse complexo de FOMOPS de aporte, que não é velho dentro da agricultura, não é algo novo, vamos dizer assim, dentro da agricultura. Só para contar a história desse problema, a gente teve um problema em 1992, do mesmo complexo, que foi chamado, a gente chamou de cancro da haste. Então o cancro da haste, naquela ocasião, em 92, dizimou as lavouras no Paraná e no Mato Grosso. Tá, ok? Então esse patógeno não é o mesmo, tá? A gente chama que é do mesmo complexo, é uma outra espécie que a gente acredita. Isso está relacionado também com esse complexo de FOMOPS de aporte. Tá? Então a gente tem vários trabalhos dentro da Fitolab para esclarecer isso, junto com a Universidade Federal de Viçosa, onde a gente está mandando esse material, já as 2 safras passadas, para integrar num trabalho em parceria de esclarecer a questão do podridão de vagens. O que a gente tem feito para reduzir ou para tentar ajudar o agricultor? É que ele trabalhe com níveis equilibrados dos macro e micronutrientes. A gente tem várias áreas aqui em Sorriso que demonstraram não ter o problema de vagem quando você consegue equilibrar esses nutrientes no solo, principalmente potássio, cálcio, magnésio e boro, que estão extremamente ligados com o enchimento de grão, certo? Outro ponto importante é a correção, ou tentar aprofundar essa concentração de adubo para a mais inferior camada, sair da base de 10 e a gente tentar trazer isso para 15 a 20, certo? Outro ponto importante é os fungicidas. De nada adianta eu trabalhar toda a questão nutricional se eu trabalhar com produtos que não têm eficiência. Se eu trabalhar com produtos que dentro do galão tem alguns ingredientes ativos que não funcionam mais. E o agricultor paga o galão cheio. E aquela parte, aquele ingrediente ativo, às vezes, que está dentro, que não faz efeito, ele não vai ter eficácia no campo. Tá? Então o programa de fungicida, a escolha das ferramentas, é de suma importância para a gente minimizar a perca. Tá? É que nem eu sempre uso a analogia de coronavírus, a gente tem vários fatores para reduzir as infecções. Então esse é um problema ligado não só à genética, mas sim ao sistema que a gente vem trabalhando nesses últimos 15 anos da adubação e o programa de fungicidas. Então eu queria agradecer aqui imensamente ao Canal do Boi e ao Pacheco, que está aqui na nossa região, por levar conhecimento, levar informação para o agricultor. Os envios do agronegócio brasileiro correspondem a mais da metade das exportações brasileiras e quem vai trazer os detalhes para a gente é o João Pedro Cuti Dias na análise de agronegócio de hoje. A economia brasileira depende muito do setor rural brasileiro. Se você olhar hoje o crescimento do agropecuário de 2000 a 2019, um trabalho feito pelo CPE, mostra que cresceu 4,7% e a economia brasileira cresceu 1,6%. Ou seja, é uma muito grande a diferença da participação da agropecuária na formação da economia nossa. 25% de tudo que se produz no Brasil, do chamado produto interno bruto, vem do campo. As exportações, metade das exportações brasileiras também vem do campo. Ou seja, esse superávit comercial que o Brasil fechou com 61 bilhões de dólares, pode ter certeza que o trabalho de vocês está no meio disso aqui. Quando a gente olha os produtos, o complexo soja tem 44%, grão, farelo e óleo. O complexo de carnes, especialmente bovina, de frango, de suínos, representa 17% das exportações nossas. E o futuro, se o Brasil, à medida que a população houvesse um crescimento econômico no Brasil,
haveria maior demanda de alimentos aqui, internamente. Porém, a situação econômica está complicada e o Brasil, o setor rural, procurou o mercado externo. Hoje, grande parte da nossa produção está com destino no mercado chinês. A China hoje, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é o grande consumidor de grãos brasileiros e de carnes brasileiras, todas elas, bovino, frango, suíno. Veja a importância que eles têm quando viu o preço da arroba esse ano, ano passado, do bovino. Quando a China saiu fora do mercado, despencou. A China voltou, recuperou o preço. Ou seja, para nós é muito importante o mercado externo também. E você olha o mundo, quando você olha os dados do Departamento de Agricultura americano, fala o seguinte, olha, daqui para frente, nos próximos 20 anos, 40% do aumento de consumo de grãos do mundo e de carnes terá que vir do Brasil. O Brasil passa a ser o grande player, o grande participante do mercado mundial. Então, esse setor é o setor que é o mais ativo da economia brasileira, onde nós temos mais competitividade. O problema nosso não é até a porteira. Até a porteira ele dá conta do recado. Tem gente, tem solo, tem tecnologia, tudo isso acontece. Porém, o problema nosso é pós-porteira. Nós temos que brigar em termos de estrada, logística, portos, mudar essa legislação brasileira que muitas vezes atrapalha, criar condições para que haja investimentos no Brasil e, com isso, o Brasil tende a crescer e ocupar um espaço maior no mundo, disputando com os Estados Unidos, disputando com outros grandes países do mundo, esse mercado mundial de alimentos. Alimento é uma coisa que sempre vai ter demanda, não tem jeito, tem que ser, isso nós precisamos. A população mundial está mais de 7 bilhões de pessoas e houve principalmente melhoria de renda aonde? Nos países que têm grande população e população que era pobre. É o caso da China, é o caso de outros países também, Malásia, Indonésia, Filipinas, etc. Esses países crescendo a renda, aumenta o consumo de grãos e de carnes. E de onde que vai vir? Do trabalho do senhor e da senhora. E chegou a hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. Gabriel, conta pra gente qual é o reprodutor de hoje. Olá, meu amigo, e a ação todo do dia traz ele hoje, Rencorpete, Remanso Corpete está aí na tela, olha que bruto. Ê, filho do Remanso USP, hein? Na Ultrabela, Ultrabela é uma filha do Remanso Ricket, tá aí, meu amigo, olha, Quark da Colonial na ascendente da Ultrabela e Remanso USP dispensa comentário, né, meu amigo? Porque ele é nada mais, nada menos que Quisco na Ren Regis, que é uma filha direta do grande ramo da Mundo Novo. É um touro DECA 1 com 25,07 de índice genômico, peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobreano, peso à fase materna, total materno de peso a desmama, idade ao primeiro parto, esteio, perímetro escrotal ao ano, ao sobreano, área de olho de lombo, precocidade e musculosidade. Extremamente positivo, além de estrutura corporal e acabamento de carcaça, meu amigo. Filho do USP, não poderia ser diferente, não. Olha aí, é um touraço, hein? É um touraço, touro que vem aí de testa vincada, touro de boa pigmentação também, virilha baixa, touro costeludo e é touro para fazer bezerro pesado. Olha aí, ele coloca peso no bezerro na desmama, no ano e no garrote ao sobreano. Então tá aí, meu amigo, Remanso Corpete, hoje na ação Touro do Dia, de 12 por apenas R$10 a dose no pacote de 200 doses. Então não perca não, porque meia-noite encerra a oferta do Touro do Dia. Bom dia, produtor. Vai para o seu primeiro intervalo comercial, mas antes deixa eu fazer aquele convite especial que eu te faço todos os dias para você participar com a gente aqui do programa, mandando sua dúvida, sugestão de pauta. Quer mandar um abraço para alguém, manda para cá que a gente entrega. O número está aí na tela, ó, 67998631001. E não sai daí, porque no próximo bloco, com a oferta de recursos de bancos públicos cada vez mais escassas, os bancos privados devem passar a oferecer até 30% de dinheiro a mais nesse ano de 2022. E esse é o assunto que a gente conversa com você daqui a pouco. Eu volto já. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Brasília, nossa capital federal. Nesse momento o céu está com algumas nuvens, mas a previsão para hoje na cidade deve ser de sol alternado com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas aí mais para o final do dia. O volume de chuva previsto é de 18 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 18 graus e a máxima de 30 graus.
A gente vai dando sequência com Bom Dia Produtor. Conto para você agora que no dia 18 de janeiro, a partir das 19h30, horário de Brasília, você confere aqui no canal do Boi o top de vendas da Cemex. Oferta de sêmen de touros de raças zebuínas e taurinas para inseminação na estação de monta. A gente vai para Dracena, interior paulista, conversar com o supervisor técnico comercial de corte da Cemex, o Renan Forte, que já está aqui na tela junto com a gente. Renan, bom dia para você, obrigado pela sua participação. É bons negócios que o pessoal está sempre trazendo aqui para o canal do Boi. Queria que você contasse para a gente um pouquinho aí sobre isso. É isso mesmo, Vinícius. Bom dia. Muito bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor aqui nessa manhã de terça-feira. E o momento é muito oportuno, Vinícius. Assim como você mesmo disse, né? A gente passa por um momento aí, várias fases, né, dentro da IETF, para você que deseja enriquecer o seu banco genético. Tem fazenda aí que ainda está implantando alguns lotes, tem fazenda que já está no recinto aí dentro de alguns lotes. Então, é a época propícia aí para você que deseja adquirir uma genética superior aí para o seu rebanho. Hoje eu vou trazer uma amostra, né, do que será apresentado no top de vendas do dia 18 de janeiro, às 19h30, pelo horário de Brasília. E eu faço um convite também aí para você baixar o nosso aplicativo, o aplicativo Cemex Brasil. Coloquei aqui na tela para facilitar a visualização. Digita aí no Play Store, no App Store, Cemex Brasil. Nele você tem a bateria aí de todos os nossos touros, né, para que você consiga acompanhar durante o top de vendas as suas avaliações, as réguas de débitos e poder tomar aí decisões bastante assertivas dentro das escolhas dos touros que você deseja utilizar aí dentro do seu rebanho. Convido você também que nos acompanhe para entrar no nosso site, o site da Cemex, www.cemex.com.br, para que você consiga aí fazer reservas com relação aos animais que serão apresentados nesse dia e até antecipar, saber quais animais que serão apresentados nesse dia. Dentro do site tem todas as informações com relação aos representantes da sua região, contatos e tudo mais. Eu gostaria, canal, de chamar aí na tela o lote de número 28, que é o touro Cartago, né? Um touro proveniente aí da genética aditiva, que dispensa comentários, né? Grande abraço aí para o seu Eduardo Coelho, Flávio Sandin, que vem fazendo um trabalho excepcional aí há anos dentro da seleção do Nelore, voltado para a produção. Esse é o Ren Cartago, ele é filho do Sagres, né, que traz no seu sangue aí o famoso Solar do Izê. Na linhagem materna traz o sangue do Quark. Chama atenção para a avaliação desse animal dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético da BCZ. Ele é DECA 1 para mais de 80% de todas as características avaliadas e ele recebe o selo Fertility First, né? É um animal aí chancelado com uma fertilidade superior. Fertility First é um selo que a Cemex traz aí, que significa fertilidade em primeiro lugar, em animais que expressam uma fertilidade acima da média dentro de todas as IATFs que ele participou. Quem faz essa compilação de dados é a USP, então um trabalho muito sério aí da Cemex junto com a USP nessa análise de dados, aí, nessa compilação de dados para levar uma segurança maior aí para o produtor rural, para o pecuarista que deseja imprimir essa genética aí no seu rebanho. O Cartago ele traz esse pedigree, né, muito interessante, dou ênfase em suas características maternas. Então hoje eu apresento touros especiais aí para você que deseja produzir fêmea, né, repor aí, fazer uma reposição de matrizes sem abrir mão de produtividade, né? Esse touro é top 4% em idade ao primeiro parto, top 6% em stayability, né, que significa aí animais mais longevas, vacas que produzem bezerros por mais tempo. Esses índices avaliados pela NCP, também pela NCP, ele é top 5% para acabamento e top 0,5% para marmoreio. É um animal que traz muita musculosidade. Então, para você que deseja fazer fêmea para o seu rebanho, sem abrir mão de produtividade, esse é o Ren Cartago, que será apresentado no nosso top de vendas do dia 18 de janeiro. E gostaria aí, canal, colocar no ar o lote de número 9, que é o touro Cacique. Lote de número 9, touro Cacique, um animal proveniente do Rancho da Matinha, também dispensa aí
apresentação, né? Um animal também que recebe o selo do Fertility First para levar uma confiança, uma segurança maior para o pecuarista aí que deseja imprimir essa genética dentro do seu rebanho. É um filho do armador, um animal com uma pigmentação muito firme, né? Um animal com uma pigmentação muito correta, bem harmônico, né? Agrada muito aí no visual. E olha só, ele é top 0,1% pelo índice de qualificação genética do GenePlus, né? Ou seja, dentro de uma compilação de todas as avaliações, né? Ele recebe o IQG, né? Dentro do GenePlus da Embrapa, um trabalho também seríssimo, onde ele é top 0,1%, um destaque absoluto aí para todas as características relacionadas tanto à produção quanto a características maternais. Então, um animal realmente excepcional, muito bem avaliado. Ele traz 3 gerações de fêmeas super precoces dentro do seu pedigree, né? Portanto, ele alia habilidade materna com ganho de peso, eficiência alimentar, precocidade sexual, área de olho de lombo, que isso é transformado em rendimento de carcaça no frigorífico e acabamento. Então, na mesma linha, né? Para você que deseja fazer fêmea, né, reposição de matriz para o seu rebanho, sem abrir mão de desempenho, está aí uma excelente opção, lote número 9, Cacique Rancho da Matinha, e ele que é DECA 1 para mais de 95% de todas as características avaliadas dentro do PMGZ. Canal, lote 19, por favor, gostaria de chamar aí na tela o Gopal, né, que é uma outra máquina aí, para quem deseja trabalhar aí nessa mesma linha, né? Touro excelente, né? Para fazer fêmea, muito bem pigmentado aí também, traz muita musculatura. Essa musculatura ele consegue transferir para os seus filhos, né? Um touro que possui aí 2 filhos incentrais, já então mais que comprovada aí a sua genética, também possui o selo do Fertility First, então está mais que comprovado também dentro dos programas de ATF aí a sua fertilidade. É um animal para produzir bezerro pesado, né? Mas também ele é muito bem avaliado para DEPs maternais. Então esse é o Gopal, né? Um touro da Mundo Novo aí, que traz, né, uma linhagem da Mundo Novo, uma linhagem das Perdizes, é um touro do Russell, um grande abraço aí para o nosso amigo. Essa é uma das opções aí que eu trouxe, 3 opções de Nelore, né, uma pequena amostra apresentando aqui hoje no Bom Dia Produtor, e eu gostaria de convidar aí, canal, o lote de número 13, que é um touro da raça Angus, é o touro Elevation, né, para ter uma opção a mais aí dentro dessa apresentação de hoje, né, que é só uma pequena amostra do que será apresentado no dia 18. Esse é o Elevation, que é um touro que também recebe o selo Fertility First, então hoje eu estou trazendo várias opções, né? Aliás, algumas opções que traz muita segurança na escolha desses animais que você deseja colocar na sua fazenda, pensando primeiramente em fertilidade, né? Fertility First, ele traz essa conotação aí de fertilidade em primeiro lugar, e esse animal é uma opção para você que deseja trabalhar com cruzamento, mas que também precisa segurar fêmea, né? Então ele traz aí dentro das suas características habilidades maternas muito fortes aí dentro da sua dieta, top 10% para a produção de leite. Então é uma opção para você que deseja segurar as fêmeas F1, né? Ou vender o bezerro, desmama, ou segurar isso também para terminação. Uma ótima opção, um bezerro, um touro, aliás, que transmite muita musculatura, né? Uma linhagem que traz alta característica para marmoreio, destaque para peso a desmama, muito bem avaliado aí dentro dessas características. Então, você que é criador, deseja produzir bezerro pesado, tá aí uma ótima opção que será apresentada no dia 18 de janeiro. É o primeiro top de vendas da Cemex de 2022, lote de número 13, Elevation, né? Se você deseja não só produzir bezerros pesados, mas também segurar fêmeas para reposição, no caso a F1, para que você consiga aí produzir mais bezerros, essa é uma excelente opção. Então eu faço o convite aí, Vinícius, e a todos que nos acompanham no Bom Dia Produtor nessa manhã de terça-feira, participe do Top de Vendas Cemex, que acontece no dia 18 de janeiro, às 19h30, pelo horário de Brasília.
né? Reforço o convite aí para você baixar o aplicativo da Cemex pelo App Store, enfim, independente de onde você baixa o download, para que você consiga acompanhar, né, durante o top de vendas, tudo com muito mais clareza, para que você consiga tomar a sua decisão de forma bastante assertiva. Essa é uma pequena amostra, Vinícius, de tudo do que vai ser apresentado, né? Uma seleção aí bastante criteriosa e uma oportunidade muito grande aí de negócio para você que deseja enriquecer o seu banco genético também. Então, serão animais apresentados aí a preços especiais, né? Condições especiais. Portanto, não perca, eu deixo o convite para todos vocês que nos acompanham. Participe do Top de Vendas Cemex, que acontece no dia 18 de janeiro, às 19h30, pelo canal do Boi. Vinícius. Valeu, Renan, obrigado pela sua participação. É isso aí, então o pessoal de casa pode ficar ligado. São bons negócios que você tem só aqui pelo canal do Boi. Vamos para o agroclima agora. Renata Ferreira vai trazer para a gente as principais informações do tempo. Bom dia, Renata. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a terça-feira ainda será marcada por muitas instabilidades no Brasil. Há risco de temporais em muitas áreas e a chuva ainda pode provocar transtornos. Os volumes de chuva ainda serão expressivos, olha só, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O litoral do Paraná continua também com chuva frequente e também forte. Chove de forma um pouco mais isolada, mas também com forte intensidade no oeste da Bahia, no Piauí, também Maranhão, Ceará, e as condições para chuva também aumentam no litoral leste aí nordestino. Já no Rio Grande do Sul, o ar seco e quente predomina e as temperaturas ficam cada vez mais altas. E a tendência, Vinícius, principalmente no estado de São Paulo, é de um começo de semana mais instável. Mas a partir de quarta-feira o sol aparece mais e as temperaturas tendem a subir. No fim de semana, a temperatura volta a se aproximar dos 30 graus aí na capital paulista. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Em 2021, com bons preços das commodities agropecuárias, o produtor rural procurou crédito via programas do governo, ou seja, com os juros mais baixos, porém teve dificuldade. Que a alta nos custos de produção aumentou de tal modo a procura por dinheiro mais barato que esgotaram rapidamente os recursos disponíveis. Na expectativa de uma demanda forte por mais crédito, os bancos privados já estão se preparando. Aumentos aí de 30% dos recursos disponíveis para o financiamento agropecuário, disse Ricardo França, superintendente de agronegócio do Banco Santander, que conversou sobre esse assunto com Walter Puga Júnior. Acompanhe. O produtor rural brasileiro viu os custos subirem muito nos últimos anos e, mais do que isso, em muitos casos não compensando até a alta no valor dos produtos pagos a esse mesmo produtor. Bom, o que ocorre no mercado financeiro é que o custo do dinheiro também sobe. Eu tenho aqui comigo o superintendente de agronegócio do Santander, Ricardo França, que comenta conosco o que ocorre no mercado hoje. França, obrigado por ter aceito o convite. Vamos mostrar para esse produtor o que está ocorrendo no mercado. Inflação em alta, os custos sobem e o crédito continua disponível? Obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar aqui com os nossos grandes produtores e clientes do Banco Santander e também com toda a comunidade aí brasileira, né? Bom, é uma pergunta muito boa nesse momento do agro que nós estamos vivendo. Os custos realmente andaram forte, né? Entendo que também um pouco por conta do cenário econômico que a gente vem vivendo, né, de pandemia novamente, a gente chegando aí numa próxima onda que tá preocupando. E assim, eu acredito que muitos produtores já tinham antecipado também essas aquisições. Teve produtor que fez aquisição dos insumos aí para essa safra que nós estamos agora há um ano atrás, né? E muita coisa foi comprando ao longo do ano passado, e assim, eu acredito que fez um custo médio bacana, mas ainda teve muita falta de produto que onde a oferta era muito maior, muito menor que a demanda, me perdoe, e assim,
o custo andou. Muita gente procurando a mesma coisa e pouco produto no mercado acaba tendo a alta do preço. Mas assim, falando um pouco de crédito, nós já havíamos precificado esse custo, a gente vinha sentindo isso, nós estamos no campo, nós estamos visitando nossos produtores em loco, né, conversando bastante, entendendo um pouco desse cenário. A gente já precificou esse aumento aí, vamos colocar de 30% que seja, e nós estamos realmente com direcionamento aqui dentro do banco de um crescimento de no mínimo 30%. A gente precisa apoiar os produtores nessa alta de custos. Um exemplo, se o produtor fez uma operação conosco ano passado para ele fazer o custeio, a gente já deixou planejado que aquele custeio do ano passado para o custeio desse ano teria que ter no mínimo 30% a mais. Então, o banco não vai diminuir o crédito, o banco está aumentando o crédito. Nós temos aqui um planejamento estratégico de crescimento para esse ano de 2022. A gente olha um pouco ao contrário do produtor, né? O produtor, o ano novo dele começa dia 1º de julho e termina agora em junho. O nosso começa dia 1º de janeiro e termina em dezembro. Mas assim, a gente precificou para esse ano realmente não puxar o crédito, a gente vai aumentar o crédito para os nossos produtores, vai aumentar o direcionamento e a gente quer apoiá-los nesse momento delicado, onde ele realmente está precisando aí das instituições financeiras e de crédito para fazer o seu negócio girar. Bom, temos em todo o mundo, não é só no Brasil, também uma alta no custo do dinheiro, ou seja, a taxa de juros não tende a cair, tende a subir. Isso não ocorre só aqui, não ocorre só com o Santander ou com os concorrentes no Brasil, mas em todo o mundo. Taxa de juros subiu além do que se esperava? Puga, assim, nós nunca vimos na história, em um ano, a gente sair de uma taxa de 2% para 9,25%. Assim, isso é um cenário que ninguém acha que precificou uma alta de juros deste tamanho. No começo do ano passado, nós estávamos trabalhando com o custo do dinheiro a 2%, nós finalizamos em dezembro a 9,25%. Isso é uma mudança de mindset muito forte, principalmente para os nossos produtores que estão acostumados a trabalhar com aqueles recursos subsidiados, linhas do BNDES, recursos obrigatórios, Pronamp, Pronaf, e esses recursos também extinguiram muito rápido. Por quê? Porque a elevação desses juros, todo mundo procurou o recurso subsidiado, claro, e os bancos alocaram fortemente esses recursos no ano passado. Assim, é uma realidade brasileira que a gente estava acostumado já, um mercado com uma taxa de juros sempre um pouco elevada. Claro que nós ficamos muito felizes, o mercado inteiro com uma taxa de juros de 2%, né? Isso fez a economia girar, mas também não dava para sustentar essa taxa com a inflação do jeito que estava e pelo cenário que nós passamos de pandemia, um cenário de, né, paralisação da economia. Então, assim, eu acredito que essa previsão não foi uma previsão que lá em janeiro nós tínhamos claramente. Nós tínhamos uma previsão de aumento de juros, sim, mas nesses patamares acredito que ninguém conseguiu precificar. A alta na valorização, vamos dizer assim, dos produtos agrícolas exportados pelo Brasil, lógico, estimulado também por uma valorização do dólar frente ao real, compensa esse encarecimento do dinheiro e dos custos de produção? Como você vê isso? Pulga, nós somos um dos maiores exportadores de matéria-prima, né, de produto do agronegócio hoje. A gente olha o mercado de proteína, a gente olha os grãos. Hoje eu posso te falar, sem sombra de dúvida, que com os aumentos significativos que nós tivemos de produção nos últimos anos, a gente está muito mais forte, muito mais consolidado nesse mercado exportador. Assim, eu não sou defensor daquele hedge, sabe? Vou vender o produto em dólar, vou ficar tomado em dólar. Assim, por mais que a gente ainda tenha uma taxa de juros hoje, vamos falar assim, mais elevada, mas nós temos
num mix, aquele recurso subsidiado, né, aquele recurso do governo que a gente repassa a 7,5% aí no recurso obrigatório e a 5,5% no Pronamp. Mas, assim, eu sei que são limitados esses recursos por CPF, por CNPJ, mas quando a gente faz um mix de taxa, eu acredito que ainda fique um preço bem considerável para ficar o recurso em real. E nós vimos também andar muito forte o preço das commodities, né? Quando a gente olha aí para o mercado de grãos, a gente praticamente dobrou o custo da saca. É claro que muitos produtores já tinham fechado vários contratos futuros e, na média, acabou ficando um pouco abaixo ou, né, vamos falar, R$100, R$110 o saco quando a gente faz a média. E a gente estava olhando sendo vendido a 160, 165. Mas o custo também desta safra foi muito menor. O que nós vamos ter que sentir agora é a adequação de preço de venda contra o custo. E aquilo que eu te falei, quem fez aquisição antecipada está com custo médio ainda bom, nada muito fora, mas claro, nós vamos ter que ver o preço dessa safra quando vendida, quando colhida e vendida, e ver como que vai ficar essa última linha. Mas, assim, falando um pouco de mercado internacional, como você me perguntou, assim, nós estamos vendo a reabertura aí, né, lá de fora, para comprar novamente nossa proteína, um mercado que a gente ainda tem uma margem considerável, não é uma margem absurda, mesmo com o preço andando, mas eu acredito que nossos produtores estão muito mais profissionalizados, nossos produtores estão muito mais, né, olhando para essa última linha, e acredito que a gente ainda vai conseguir ter margens consideráveis, que é realmente o que a gente precisa para os nossos produtores também, né, se capitalizarem e a gente conseguir safras cada vez melhores e maiores aí para frente. O plano do Santander para este ano é avançar no agro. Recentemente, Centro-Oeste, Norte, onde o Santander foca seu crescimento este ano? Assim, nós somos em 2 executivos aqui no banco e nós dividimos aí metade do país, né? Eu sou responsável aqui da região sul e sudeste, eu sou superintendente aqui do Rio de Janeiro para baixo e nós temos um par aqui que é o Emerson, que ele foca aí toda a região norte e nordeste. Olhando para o banco, nós vamos atuar no agronegócio em todos os estados, em todos os lugares. O crescimento aqui não é diferente, a gente olha um crescimento aqui igual, tanto o meu quanto o do Emerson, que é meu par. A ideia aqui é que a gente consiga evoluir aí em 25%, 30% esse ano de 2022. Esse é nosso desafio. E assim, a gente acredita muito forte que nós estamos com uma equipe muito boa, uma equipe lá na ponta, entendendo o negócio do produtor. A gente tem visitado muito fortes produtores para entender custo, para entender o que eles precisam nesse momento. E assim, esse é nosso desafio. É a gente buscar esse crescimento de 25% a 30%, independente da região. A gente quer apoiar o produtor aí de norte a sul, sem fazer nenhuma distinção. Bom, você acaba de ouvir o superintendente de agronegócio do Santander, Ricardo França. Agradeço a entrevista do Ricardo. Walter Puga Júnior, de São Paulo. É hora de mais um intervalo comercial, mas antes vou te convidar mais uma vez para participar comigo do Bom Dia Produtor. Manda seu WhatsApp para a gente nesse número que está aqui na tela, 67998631001. Eu estou esperando a sua participação e não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai saber como vem as primeiras movimentações do mercado financeiro na manhã dessa terça-feira. Eu volto já. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, imagens ao vivo de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Nesse momento, o céu está nublado e a previsão hoje é de pancadas de chuvas. O volume de chuvas previsto é de 20 milímetros e a temperatura vai oscilando aí entre a mínima de 23 graus e a máxima de 28. Vamos dando sequência aqui com o Bom Dia Produtor, porque ainda tem agroclima por aqui com a Renata Ferreira. Renata, mais uma vez, seja bem-vinda.
Vinícius, eu agora volto destacando a chuva intensa e volumosa aí na região do Matopiba, que tem, claro, prejudicado áreas de produção agrícola. O Matopiba, que compreende áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem recebido nos últimos dias muita chuva. Chove de forma frequente entre o oeste baiano, o sul maranhense e também Piauí. Ao menos 5 cidades já decretaram situação de emergência aí no estado do Maranhão e diversas famílias estão desalojadas por conta da precipitação. E a situação ainda é de chuva volumosa nesta semana. No sul do Piauí e também Maranhão, os volumes previstos variam de 70 a 100 milímetros. A chuva deve diminuir a partir do dia 15 de janeiro aí na região, próximo sábado. E sobre a Bahia e Piauí, praticamente não deve chover. E onde também chove de forma frequente desde o final de dezembro é em áreas do sudeste brasileiro, Minas Gerais, Norte Paulista, Espírito Santo e áreas serranas do Rio de Janeiro registraram os maiores volumes nos últimos dias. O solo está encharcado em Minas Gerais. A situação ainda é de alerta para novos deslizamentos, alagamentos e transbordamentos na região. Em São Sebastião do Anta, Minas Gerais, uma área de café foi destruída depois de um deslizamento de terra. E para os próximos 15 dias, olha só, a chuva prevista é de 82 milímetros. E para você de Belo Horizonte, olha só, a chuva continua hoje com acumulados altos próximo dos 35 milímetros. Céu carregado e máxima de 25 graus. A temperatura começa a aumentar e a chuva diminuir a partir de quinta-feira. A situação é parecida no norte brasileiro, com chuva frequente nesta semana no Tocantins e também no sul do Pará. O tempo mais aberto, ensolarado e com pancadas irregulares acontecem na região a partir da segunda quinzena do mês. Em Roraima, tempo firme. Vamos lá para o centro-oeste agora? No centro-oeste, a semana ainda será marcada por invernada, tempo encoberto, muita chuva e temperaturas baixas. Entre Mato Grosso e Goiás, acumulados de 50 a 70 milímetros, o que, claro, dificulta os trabalhos de campo. Em Jussara, chuva frequente pelo menos até quinta-feira. A chuva diminui a partir de sexta-feira e depois entraremos em um período aí de mais sol, temperaturas altas e pouca chuva. No sul, o calorão deve tomar conta da região, com bloqueio atmosférico, as frentes frias não alcançam aí o Rio Grande do Sul. Por isso, uma massa de ar muito quente e seca domina a condição de tempo nesta semana. No interior do estado gaúcho, os termômetros passam facilmente dos 40 graus. O próximo sábado deve ser o dia mais quente. Amanhã, a umidade do ar despenca para níveis críticos, entrando em estado de emergência em boa parte do estado gaúcho e também do oeste aí catarinense. A estiagem e as altas temperaturas têm deixado áreas de pastagens extremamente secas. A temperatura em solo pode chegar aos 60 graus. No próximo final de semana até volta a chover, mas não é uma chuva tão abrangente nem volumosa. Pelo contrário, vem com trovoadas e possibilidade aí de granizo. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para o Francisco de Assis de Santa Filomena, aí no estado do Pernambuco. Francisco, obrigada por sua participação. Hoje a previsão é de sol, alternando com pancadas de chuva, com possíveis trovoadas. Amanhã até sexta-feira, o tempo segue ainda com pancadas de chuva ao longo do dia e a máxima amanhã chega aos 27 graus. E essa outra previsão vai para o Gilcimar Alves de Candeias, Minas Gerais. Agradeço também a sua participação aqui no programa. Hoje a previsão é de tempo nublado, com chuvas ao longo do dia, com alguns períodos de melhoria. Amanhã o tempo também segue nublado e de quinta e sexta-feira será sol com pancadas de chuva e possíveis aí trovoadas. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade, então envie agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é o 67-992-647810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a você. Tchau, tchau. Big Top é um dos melhores touros dentro do sumário americano da raça Angus para rendimento de carcaça. Com fenótipo impressionante, Big Top apresenta extrema musculatura e comprimento corporal. Touro forte para desempenho, tanto na desmama quanto ao ano.
Além disso, acrescenta alta eficiência alimentar e alto peso de carcaça. Touro muito indicado para os produtores que confinam animais para alto rendimento de carcaça, alto rendimento de carne e velocidade de ganho de peso com eficiência alimentar. Os governos dos estados do Sul já avaliam as perdas que a estiagem causa para o agronegócio. No Rio Grande do Sul, prejuízos são estimados aí em quase 20 bilhões de reais. Nós vamos agora para São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde está o Walter Puga Júnior, conversar um pouco com ele sobre isso. Puga, seja muito bem-vindo ao canal do Boi, já está aqui na tela com a gente. O Rio Grande do Sul já considera aí esse prejuízo um dos maiores de todo esse período? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, a Federação das Cooperativas Agropecuárias lá do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, ela já estima as perdas financeiras do chamado valor bruto de produção, né, tanto de soja e de milho, devido à estiagem do estado, devem ultrapassar aí 19 bilhões e 770 milhões de reais. Veja, a estimativa considera os números divulgados até o momento, né, causados aí, os danos causados pela estiagem. No caso da soja, por exemplo, o impacto sentido chega a 14 bilhões e 360 milhões de reais em valores que os produtores deixariam de comercializar. Isso só com soja. Bom, fora isso, no milho há um prejuízo estimado de 5 bilhões e 410 milhões de reais com perdas financeiras com milho lá no Rio Grande do Sul. É o que disse a FECOAGRO numa nota distribuída à imprensa, né? A metodologia de cálculo para avaliar esse prejuízo considerou as perdas que foram divulgadas pela Rede Técnica Cooperativa e pela FECOAGRO do Rio Grande do Sul, considerando aí o preço médio que o produtor recebeu nos primeiros dias de janeiro de 2022. Agora, na semana passada, a FECOAGRO do Rio Grande do Sul divulgou dados dessa Rede Técnica Cooperativa mostrando que a quebra na safra de milho sequeiro estava em mais de 59%, enquanto no caso do milho irrigado estava em 13,5%. Já as perdas para a soja eram consideradas em torno de 24%. A produção iniciada pelo IBGE, contabilizando aí os cálculos, era de quase 21 milhões de toneladas na soja e de mais de 6 milhões de toneladas no milho. Mas com essa quebra, já se vê que o prejuízo será muito grande no Rio Grande do Sul. Paraná aponta grandes prejuízos também em Santa Catarina. Agora, o que acontece é que o produtor vem investindo no agro, apesar dessa dificuldade, seja no sul, seja no norte, seja no centro-oeste, ou seja, há uma demanda maior por crédito rural, viu? Os produtores contrataram 30% mais crédito rural entre julho e dezembro agora de 2021. A contratação de crédito rural entre julho e dezembro de 2021, os 6 primeiros meses da safra 2021-22, totalizou aí quase 160 bilhões de reais. 159 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, 30% acima do mesmo período, do que foi contratado no mesmo período da safra anterior. Bom, o ministro da Agricultura, né, segundo o Ministério da Agricultura, para a comercialização, as contratações somaram aí 17 bilhões e 300 milhões. Aumentaram, no caso da comercialização, 65%. Agora veja, para custeio, se aproximou de 87 bilhões, cresceu 29%. No investimento também houve uma demanda maior por crédito, cresceu 24%. Quase 47 bilhões de reais. E no caso da industrialização, o volume é menor, 8 bilhões e 800 milhões, mas cresceu também, cresceu 23%. Agora veja, há um detalhe nesse aumento do pedido de crédito rural. É que o número total de contratos efetuados teve uma queda de 7% quando comparado com o período anterior. O que significa isso? Concentração dos recursos, que aumentaram nas mãos de menos produtores, né? Sendo que nos investimentos essa redução foi de 15%, ou seja, produtor investindo, demandando financiamento para investir, diminuiu 15%. Bom, conforme o Ministério da Agricultura, a participação dos recursos controlados, aqueles recursos, vamos dizer, com juros subsidiados, total nas liberações, foi de 68%,
mais ou menos o que ocorria no mesmo período da safra anterior. Essa participação foi de 50% para recursos obrigatórios, aqueles da poupança rural controlada. Agora, os recursos da poupança controlada concentraram-se nas finalidades de custeio. Veja bem, a poupança controlada, 70% dos recursos foram para custeio e 30% para investimento. E os da fonte de recursos obrigatórios foram majoritariamente destinados, 74% para custeio, 74% para custeio, e industrialização apenas 20%. Resumindo, embora nós tenhamos aí, agentes financeiros dizem que essa redução não corresponde ao tamanho das operações de financiamento realizadas, porque já tiveram aí comprometimento de parte significativa do que foi programado no passado, nós tivemos remanejamento de verba, o Ministério teve que trabalhar para remanejar verba dentro do Ministério. O fato é que os saldos totais dos recursos que são equalizados pelo governo, remanescentes aí do final de dezembro do ano passado, foram 36% para investimento, 37% para custeio, comercialização, industrialização. Ainda há, vamos dizer, possibilidade de demandar recursos, mas, veja, os recursos estão escassos. Agora, é importante destacar que houve uma concentração no crédito rural. Veja, as contratações cresceram 30%, chegaram perto de 160 bilhões, isso até dezembro agora, mas o número de operações caiu 7%. E isso significa mesmo um aumento da concentração. Nem todo produtor rural conseguiu, vamos dizer assim, demandar recursos, sequer chegou a demandar. Os contratos foram feitos com um número menor de produtores. O número total de contratos diminuiu 7%, pouco mais de 1 milhão de contratos, o que mostra um aumento mesmo na concentração de recursos liberados. O número de empréstimos para investimento, vou ressaltar, diminuiu 15%, com queda ainda mais acentuada, sendo 16% nas operações de agricultura familiar, nessa categoria aí de investimento. Ou seja, segundo o Ministério de Agricultura, apesar de algumas linhas terem sido fechadas no início da safra, quando acabaram os recursos, houve aí um esgotamento dos recursos, ainda existe, portanto, um saldo remanescente de 36% para programas de investimento, com juros, de certo modo, subsidiado, e 37%, vou repetir, para custeio, comercialização e industrialização. Ou seja, ainda há recursos disponíveis. Não muito, mas há. A atenção agora está voltada para a necessidade dos recursos para apoio aos produtores atingidos aí na seca, na estiagem, no sul do país. Há restrições fiscais orçamentárias, qualquer ação do governo de renegociação de dívidas ao crédito emergencial pode até diminuir, mas o volume de dinheiro de subvenção, mas o fato é o seguinte, o fato é que ainda há recursos disponíveis, mas, lógico, nem todos os produtores têm condição de demandar esse recurso. De olho na informação, o ano está começando, é preciso crédito para o agronegócio, é preciso procurar informações e demandar crédito quando é necessário, se possível. Ainda há algum recurso disponível. É com você, Vinícius. Ô Pulga, mas eu queria que você comentasse para a gente também sobre o mercado financeiro, dólar em alta, bolsa em baixa, começo de ano difícil? É muito difícil, não ocorre aquilo que a princípio se esperava, alguma calmaria no mercado financeiro. Ontem o dólar voltou a subir, em alguns momentos chegou a se aproximar de 5,70, na máxima foi a 5,69 mais 20, por pouco ali não chegou na faixa de 5,70. Ora, o que acontece é que terminou de novo em alta na faixa de 5,67, o dólar subiu ontem 0,66%. E por que ocorreu isso? Porque houve a perspectiva clara de que lá nos Estados Unidos haverá um aperto monetário mais cedo e mais intenso do que o antecipado. Isso colocou os títulos do Tesouro Americano em alta. Resumindo, o que nós tivemos foi dólar em alta, aperto monetário, sinalizando o aperto monetário lá na frente. Bom, o recuo das bolsas americanas ocorreu pelo mesmo motivo, acabou ampliando aí uma aversão global ao risco, intensificou a procura por dólar. E o dólar subiu não só aqui, como subiu lá fora também. Neste momento, o dólar opera abaixo de 96 mil pontos, aos 95.910 pontos. Tem uma leve queda de 0,08%, mas ontem nós tivemos uma valorização do dólar frente a diferentes moedas. Depois que o dólar no Brasil chegou a tocar aí a faixa de 5,69, passou um pouquinho disso, no momento mais tenso do dia, o dólar comercial acabou se acomodando numa faixa um pouco mais baixa. Mas veja, não há perspectiva de o dólar
ceder rapidamente, como a princípio muitos esperavam. Ainda há a expectativa de que o dólar se aproxime de novo de R$ 5,00, mesma expectativa que nós tivemos em janeiro do ano passado e que não se concretizou. Agora, o que acontece no mercado de bolsa enquanto isso é que o aperto monetário dos Estados Unidos acaba esfriando também todo o mercado internacional. Embora neste momento o que nós tenhamos na Europa é movimento de alta. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt, por exemplo, estava operando agora em alta de 1,03%. Eu tenho aqui na tela da Bolsa Brasileira de Mercadorias que o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres operava também em alta de 0,59%. CAC 40 da Bolsa de Paris também vinha em alta de 1,19%. Resumindo, o que nós temos é o dólar operando com leve baixa, sem mudar muito o panorama que nós tínhamos, e uma perspectiva de alta nas principais bolsas do mundo. Lembrando que algumas das bolsas da Ásia também estavam operando em alta nesta manhã. Isso traz algum alívio, pode provocar aí uma recuperação no índice Bovespa. Índice Bovespa que ontem caiu 0,75%, abaixo de 102 mil pontos, depois de marcar aí até números mais baixos, viu? Bem próximo de 101 mil pontos. O menor nível observado ontem foi 101.038 pontos. O volume financeiro negociado ontem também foi muito baixo na Bolsa, abaixo de 18 bilhões de reais. Um giro inferior de dinheiro na média dos negócios observados no ano passado, que passava aí de 23 bilhões e meio de reais. O índice Bovespa recuou, o dólar subiu e a perspectiva é de que haverá mesmo alta de taxa de juros. Instituições financeiras como JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank revisaram suas projeções e esperam agora 4 altas de taxas de juros nos Estados Unidos em 2022. Ora, se isso ocorrer, pode se preparar porque haverá um custo maior para as empresas no capital necessário para as operações este ano, compatíveis com lucros até menores em meio a um ambiente macroeconômico desafiador, é o que dizia Marcelo Sá e Matheus Marques, do Itaú BBA, num relatório distribuído ontem. Resumindo, também estão no radar as implicações do processo de elevação de taxa de juros dos Estados Unidos para mercados emergentes, especialmente para empresas em crescimento. Portanto, a perspectiva é o seguinte: dinheiro mais caro, dificuldades de ajuste, pelo menos nas próximas semanas e até nos primeiros meses. Eu encerro por aqui essas informações, lembrando que durante a programação do SBA você terá no canal do Boi e também no Agrocanal mais informações sobre a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários. É com você, Vinícius. Pulga, obrigado pela sua participação. É isso aí, a gente segue acompanhando de perto todos esses números, esses detalhes e torcendo para que as coisas melhorem. Vamos encerrar o Bom Dia Produtor, a edição de hoje vai ficando por aqui, mas eu lembro a você que daqui a pouco o programa já fica disponível no nosso canal do YouTube e você ainda pode nos acompanhar pelas nossas mídias sociais, tem o site sba1.com, tem o aplicativo SBA Play, lembrando também do nosso Facebook, basta digitar Canal do Boi, estamos no Instagram, @Canal do Boi 1, para você poder acompanhar aí toda a nossa programação. Amanhã eu volto com mais informações que movimentam o setor do agronegócio, para você um ótimo dia, tchau, tchau.